Olá, vamos falar sobre forças. Nosso tema é de dinâmica. Então, nós temos força de campo e de contato. A de campo é a força peso, que é a força gravitacional, elétrica e magnético. E de contato são várias, mas a gente se restringe a essas aqui. Então, contato e suas componentes normal e atrito e tração. E aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. No primeiro exemplo, nós temos um fio que está fixo a um local, um prego e aqui um ímã que está fixo também. Esse prego está sendo puxado, atraído pelo ímã, de forma que o fio está andando para a direita. Voltando lá nas forças, que tipo de forças que a gente tem aqui? Temos duas forças de campo, que é a força peso, e a força magnética, e uma força de contato, que é a de tração. No segundo exemplo, nós temos bloco A, bloco B e bloco C, tá? E aqui nós temos uma superfície horizontal plana, puxada por um fio de tração. Quais tipos de forças que a gente tem no bloco C? No bloco C nós temos o peso de C e da tração. Aqui não temos força normal, porque ele não está numa superfície plana. Então, a gente não tem a força normal, tem a tração aqui. Bloco C eu tenho uma força de campo e uma de contato. No bloco A, nós temos força peso, que é a força de campo, força normal, que é de contato. Porém, eles estão numa superfície plana, onde a aceleração não existe verticalmente. A força resultante vai se anular. Então, ele só tem a força horizontal, que é a tração, a força, porque a hora que ele tá aqui, que puxa, tem um bloco na frente e A empurra B. E pela lei de ação e reação, B devolve a força empurrando o A. Então, o bloco A nós temos a tração e a força que o bloco B o empurra. E no bloco B nós temos a força que exerce em A. Aqui nós temos a força de contato, essa tração e essa. Então, separando aqui, ó, bloco A, tração, que tá puxando, menos a força que B exerceu em A, e a massa. Essas são as componentes de A. Do bloco B, tem a força, a massa de B vezes A. E no bloco C, nós temos o peso menos a tração e a massa de A de C vezes a aceleração, tá? E as componentes que a gente vai achar é tração, força e aceleração, em alguns problemas que são denominados, só para saber qual tipo de força. Então, se falando nas forças de campo, nós temos, começamos com a força gravitacional, que é a força peso, ok? Na força peso, nós temos dois corpos que têm massa, e a gente tem que ter um que tem uma massa muito grande, bem diferente do outro, para a gente ver que ali, naquele determinado local, existe uma força gravitacional. Por exemplo, se eu tenho um objeto e eu solto, ele está sendo puxado pela força gravitacional, ok? Aqui, uma caneta, eu solto a caneta, essa caneta aqui tem campo gravitacional. Força elétrica, se eu tenho dois corpos carregados positivamente, aqui existe um campo magnético. Então, se eles estão positivamente, eles vão se afastarem. Os dois corpos eletrizados negativamente também vão se afastar. E dois corpos, positivo e um negativo, eles vão se atrair, provando que naquele local existe força elétrica, porque existe um campo elétrico ali. Agora, no campo magnético, vamos imaginar dois ímãs. Se eu tenho dois ímãs com dois polos, sul-norte e sul, quando eles estão juntos, eles vão se afastar. Quando eu tenho em outra situação, que eu giro os dois 180, também vai ter norte e sul e norte, também vão se afastar. E quando eu tenho esse fixo e giro o outro, eu vou ter norte e sul. Eles são diferentes, os polos diferentes vão se atrair, provando que naquela região existe uma força de campo, magnetismo. Aqui não existe nem força elétrica, nem força gravitacional. É isso que eu tenho para dizer para vocês sobre força.